Olá, bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre Sarai. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre as mulheres da Bíblia. Especialmente agora nós estamos falando sobre as mulheres do livro de Gênesis, então vale a pena você conferir. Eu já estou com a minha Bíblia. E hoje aqui falando sobre Sarai. A primeira vez que ela é mencionada aqui na Bíblia, no capítulo 11, no versículo 29 e 30, que diz assim: a mulher de Abraão se chamava Sarai. Versículo 30. Sarai era estéril e não tinha filhos. E lá no capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então, Abraão e Sarai saíram de Ur dos Caldeus para uma terra, para Harã. Eles ficaram em Harã. E aí Deus chamou Abraão e Sarai. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então eles teriam que sair da casa de seus pais, perto da sua família, para um lugar onde Deus iria mostrar. Esse era o chamado de Deus. Olha só a promessa: farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, Deus falou. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa era a promessa do Senhor. Mas para a promessa de Deus acontecer na nossa vida, nós temos que agir com fé. Nós temos que dar um passo de fé. Nós temos que obedecer. Não basta somente crer, nós temos que obedecer. E era isso que Deus estava esperando aqui, a obediência de Abraão e Sarai. Aí o versículo 4 fala assim: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e Sara provavelmente, a palavra fala mais para frente que a diferença de idade deles era de 10 anos. Versículo 5. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Então eles moravam em tendas e eles iam se deslocando de um lugar para outro. Imagina só, lá em Ur dos Caldeus, Abraão e Sarai, eles tinham uma vida boa, porque Ur dos Caldeus era uma cidade próspera, era uma cidade com uma cultura forte, uma cultura estabelecida. Eles não eram leigos, mas eles viviam numa cultura sofisticada. E lá em Harã também. Lá em Harã era um comércio forte, era uma cidade próspera. Então Deus chamou eles. Eles viviam nessa condição de segurança, eles viviam numa casa, eles viviam com a sua família por perto, e agora Deus manda eles sair para uma terra aonde eles nem sabiam de que era. Então, para eles receberem a promessa, eles teriam que obedecer a Deus, e foi isso que eles fizeram. Então, eu tenho certeza que para Sarai não foi fácil deixar sua família, deixar um conforto, deixar uma casa. Nós mulheres gostamos de ter a casa tudo em ordem, né? Agora imagina você ficar morando em tenda e toda hora ficar mudando de um lugar para o outro. Então com certeza não foi fácil. Ela teve que realmente crer em Deus, que Deus iria abençoar eles. Então aqui no versículo 3 fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa é uma promessa eterna para nós, porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus são filhos na fé de Abraão e Sara. E Deus depois mudou o nome de Sarai para Sara. Lá no capítulo 17, em que Deus faz uma aliança e ele fala diretamente para Abraão de Sarai. Ele fala assim, versículo 15: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém chamará de Sara. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei, diz o Senhor.
E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Deus tinha uma grande promessa para cumprir na vida de Sara. Então, olha só, eu comecei esse vídeo falando que Sarai era estéril. Agora ela era Sara, porque Deus mudou. Além de Deus mudar o nome dela, Deus mudou a situação que ela se encontrava. É claro que no meio disso tudo, no meio da história de Sara, ela vai enfrentar grandes conflitos. Mas isso significa o quê? Sarai era estéril. Agora Sara mudou o nome dela para Deus cumprir grandes promessas na vida dela. Isso o texto mostra para nós confiarmos nesse Deus que é tão poderoso. Deus é soberano. Sara era estéril, mas isso não impediu Deus de realizar o grande plano que ele tinha na vida dela. Esse fato da esterilidade de Sarai não impediu a promessa de Deus se cumprir, que ele abençoaria e tornaria eles pais de uma grande nação. Então nada impede o agir de Deus na nossa vida. Quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo possa demorar. E Deus é soberano, Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem. É difícil esperar, é difícil mudar, é difícil sair da zona de conforto. Mas para a gente receber a promessa de Deus, nós precisamos seguir a vontade dEle, seguir a direção dEle e obedecer. Então, Deus pode mudar qualquer situação. Sara creu, Sara obedeceu e recebeu a promessa. Ela foi submissa ao seu marido, andou com ele em sua missão, no chamado de Deus. E Abraão e Sara fazem parte da linhagem de Jesus, que está escrito lá em Mateus capítulo 1, no versículo 1 e 2. Então nós precisamos crer, pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, para que a gente obedeça, para que com o nosso coração a gente creia verdadeiramente, para que o Senhor aumente a nossa fé. Mas para aumentar a nossa fé, nós precisamos ficar perto do Senhor, ouvindo Sua palavra, estudando Sua palavra e tendo um relacionamento profundo com Ele. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor é todo poderoso, nós cremos que para o Senhor não há impossíveis. Pai, aumenta a nossa fé, nos ajude a obedecer. Queremos viver, ó Pai, as promessas do Senhor. Queremos ser pessoas que abençoam. Queremos, ó Pai, estar perto do Senhor. Aumenta a nossa fé, nós te pedimos hoje, ó Pai. Queremos obedecer, confiar como Abraão e Sara. Em nome de Jesus, amém. Querida, então que o Senhor te abençoe hoje. Fique pertinho de Jesus, porque Ele cuida de você. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!